Ensinamentos filosóficos de Baruch Spinoza que você não deve ignorar. Baruch Spinoza viveu em uma época em que pensar livremente não era apenas um ato de coragem, mas um perigo real. Nascido em 1632 em Amsterdã, numa comunidade judaica sefardita, ele rapidamente demonstrou uma inteligência que o diferenciava. No entanto, sua inclinação à filosofia e à dúvida o tornou um problema para aqueles que acreditavam na autoridade absoluta da tradição. Aos 23 anos, ele foi excomungado de sua comunidade com uma condenação tão severa que até mesmo sua família foi proibida de falar com ele. Seu único crime foi pensar demais, questionar a existência de um Deus pessoal, negar a imortalidade da alma e afirmar que a religião era, em grande parte, uma construção humana projetada para impor obediência. Longe de ceder, Spinoza abraçou sua nova vida de exílio intelectual com notável serenidade. Não buscou refúgio em outra fé, nem tentou recuperar seu status social. Em vez disso, escolheu viver humildemente, trabalhando como polidor de lentes enquanto escrevia obras que mudariam o curso da filosofia. Sua Ética, publicada póstumamente, propôs uma visão do mundo onde Deus não era um ser separado do universo, mas a totalidade da própria natureza. A felicidade, ele argumentava, não era encontrada na riqueza ou na fama, mas na compreensão, na capacidade de ver o mundo com clareza e aceitar sua inevitabilidade sem medo ou desespero. Aqueles que o conheceram o descreveram como um homem calmo, quase inabalável, cuja filosofia não era apenas teoria, mas um modo de vida. Ele acreditava que a chave para a liberdade estava em compreender a natureza humana e aceitar que muitas das coisas que nos atormentam são produtos da ignorância ou da paixão descontrolada. Se há alguém que pode oferecer conselhos práticos sobre como viver sem medo, ódio ou angústia, é ele. Suas ideias não prometem conforto fácil, mas oferecem um caminho para existir com dignidade e paz interior. 1. Pare de lutar contra o inevitável. O primeiro conselho de Spinoza é simples, mas transformador. Pare de lutar contra o inevitável. A maior parte do sofrimento humano vem da nossa resistência à realidade, da nossa incapacidade de aceitar que o mundo não foi projetado para satisfazer nossos desejos. Queremos que as coisas sejam diferentes, que a vida siga nossos termos, mas a natureza não opera de acordo com nossos caprichos. Ele escreveu: não há nada contingente na natureza. Todas as coisas foram determinadas pela necessidade da natureza divina para existir e agir de uma certa maneira. Em outras palavras, o universo segue suas próprias leis, e nossa frustração surge por não as compreendermos ou desejarmos que fossem diferentes. Aceitar a realidade não significa resignar-se passivamente, mas aprender a vê-la com clareza. Spinoza insistia que o conhecimento é a chave para a liberdade. Quando entendemos por que as coisas acontecem, deixamos de nos sentir vítimas do destino. Se algo nos causa dor, em vez de reclamar, devemos nos perguntar: isso é algo que posso mudar? Se a resposta for não, lutar contra isso só trará sofrimento desnecessário. E se a resposta for sim, a ação substitui a queixa. Spinoza não disse que não devemos sentir emoções, mas que não devemos ser escravizados por elas. Este conselho é particularmente difícil de aplicar porque nos apegamos às nossas expectativas.
A ideia de que o mundo deveria ser justo, que o amor deveria ser eterno, que as pessoas deveriam agir de acordo com nossos padrões morais. Mas a natureza não para por causa de nossas queixas. Aprender a ver as coisas como elas são, sem distorções, sem ilusões e sem esperar que o universo se conforme a nós, é o primeiro passo para a tranquilidade. Não significa que paramos de agir, mas que paramos de nos esgotar em lutas inúteis. E se conseguirmos isso, então começamos a entender o que Spinoza considerava a verdadeira liberdade. 2. A liberdade é compreender nossos desejos. O segundo conselho de Spinoza é que a liberdade não significa fazer o que quisermos, mas sim compreender por que queremos o que queremos. Gostamos de acreditar que somos os mestres de nossas decisões, que cada escolha que fazemos é um ato de pura vontade. Mas Spinoza desmantela essa ilusão com lógica implacável. Ele escreveu: os homens se consideram livres porque estão conscientes de suas ações, mas ignoram as causas pelas quais são determinados. Não existe livre-arbítrio da forma como geralmente o imaginamos. Cada desejo, cada ação, cada decisão que tomamos é determinada por uma cadeia de causas anteriores, muitas das quais desconhecemos. Para Spinoza, a verdadeira liberdade não é a capacidade de escolher arbitrariamente, mas a capacidade de entender por que agimos como agimos. Somente quando compreendemos as causas que nos impulsionam, podemos agir com plena consciência. Se somos arrastados por paixões, medo, raiva, desejo irracional, somos como folhas ao vento, movidos por forças que não controlamos. Mas, se entendemos a natureza de nossas emoções e as razões por trás de nossos impulsos, deixamos de ser escravos delas. A pessoa livre não é aquela que faz o que bem entende, mas aquela que age a partir do conhecimento, e não da reação automática. Este conselho confronta nossa intuição. Gostamos de pensar que cada escolha que fazemos é realmente nossa, que temos controle absoluto sobre nossas vidas. Mas Spinoza nos força a admitir que muitas vezes não é o caso. Por que nos apegamos a certas ideias? Por que ficamos irritados com palavras específicas? Por que perseguimos coisas que, uma vez obtidas, não nos trazem a felicidade que esperávamos? A liberdade, para ele, começa quando paramos de agir por impulso e começamos a nos observar com clareza. Não se trata de eliminar emoções, mas de compreendê-las para que não nos dominem. Porque quem não se conhece não é livre, é meramente um prisioneiro de seus próprios desejos. 3. A felicidade é clareza interior, não coisas externas. O terceiro conselho de Spinoza é que a felicidade não é encontrada em coisas externas, mas na clareza interior. Passamos nossas vidas buscando prazeres, reconhecimento e sucesso, como se fossem os únicos caminhos para a satisfação. Mas, segundo Spinoza, qualquer felicidade que dependa de algo fora de nós é frágil. Se nosso bem-estar está ligado à sorte, ao amor de outra pessoa ou ao prestígio social, então vivemos com medo, porque sabemos que todas essas coisas podem desaparecer. A verdadeira felicidade, ele diz, não vem do que temos, mas de como entendemos nossa própria existência. Ele escreveu: a bem-aventurança não é a recompensa da virtude, mas a própria virtude. Com isso, ele rejeitou a ideia de que a felicidade é algo que alcançamos depois de cumprir certas condições. Não é um objetivo distante, mas um modo de viver no presente. Não se trata de acumular coisas ou receber aprovação.
mas de encontrar satisfação em simplesmente compreender a realidade como ela é. A felicidade não é um prêmio que vem depois de fazer a coisa certa. Antes, fazer a coisa certa é, em si, a maior fonte de felicidade. Este conselho é difícil de aceitar porque somos condicionados a pensar na felicidade como algo a ser obtido, não algo a ser praticado. Mas Spinoza nos desafia a vê-la de forma diferente. Em vez de perguntar o que nos falta para sermos felizes, deveríamos perguntar por que acreditamos que a felicidade reside em algo que ainda não temos. A alegria, segundo ele, não vem do que possuímos, mas da clareza com que entendemos nossa própria existência. E quem compreende essa verdade para de viver na expectativa de algo externo que o complete. Não busca mais a felicidade no futuro, porque a encontra no presente. O quarto conselho de Spinoza é que o amor baseado na dependência não é amor, é escravidão. A maioria das pessoas busca o amor como fonte de segurança, identidade e significado. Mas, para Spinoza, o amor não deveria ser uma corrente que nos prende a outro, mas sim uma expressão de nossa própria natureza livre. Ele escreveu: aquele que se imagina amado por alguém a quem odeia será afligido por tristeza misturada com ódio em relação a essa pessoa. Em outras palavras, quando o amor depende de expectativas, da necessidade de ser correspondido ou do desejo de validação, ele deixa de ser uma fonte de alegria e se torna uma fonte de sofrimento. Isso não significa que Spinoza rejeitava o amor, mas sim que o via como uma força que deve surgir da compreensão, não da posse. Amar não é buscar no outro o que nos falta, mas compartilhar com ele o que já somos. Se nosso amor se baseia no medo da perda, no ciúme ou na ansiedade de não sermos suficientes, então não é amor verdadeiro, é dependência disfarçada. A verdadeira conexão com outro ser humano não provém da necessidade, mas da liberdade. Somente aqueles que amam a partir de um lugar de totalidade e não de carência podem amar verdadeiramente. Este conselho é difícil de aceitar porque contradiz a ideia romântica de que o amor deve nos completar. Mas, para Spinoza, ninguém pode completar outro. Se buscamos nossa felicidade em outra pessoa, inevitavelmente encontraremos sofrimento, porque nenhum relacionamento pode preencher o vazio de alguém que não aprendeu a estar em paz consigo mesmo. O amor mais forte não é aquele que nasce do medo da solidão, mas aquele dado sem exigências, sem a obsessão de possuir e sem a angústia de perder. Amar é compreender, e compreender é aceitar que o outro não nos pertence. 5. O medo é a raiz da escravidão mental e emocional. O quinto conselho de Spinoza é que o medo é a raiz da escravidão, tanto mental quanto emocional. Vivemos sob o domínio de preocupações, de medos que nos paralisam e nos fazem agir contra a nossa própria razão. Tememos o futuro, as opiniões dos outros, a dor e a morte. Mas Spinoza nos adverte que todo medo surge da ignorância. Ele escreveu: o medo não pode existir sem esperança, nem a esperança sem medo. Em outras palavras, enquanto continuarmos esperando que o mundo se conforme aos nossos desejos, o medo continuará a governar nossas vidas. O poder que o medo exerce sobre nós vem de nos fazer acreditar que não temos controle sobre nossa existência. Ele nos leva a buscar salvadores, guias e autoridades externas para nos dizer o que fazer e o que pensar. É por isso que Spinoza via o medo como a ferramenta mais eficaz para a manipulação. Aqueles que controlam os medos das pessoas controlam sua vontade. Governos, religiões e estruturas de poder
há muito tempo, usam o medo para manter as pessoas em submissão, para fazê-las acreditar que precisam de proteção contra ameaças que muitas vezes nem sequer compreendem. Mas uma vez que uma pessoa compreende a natureza do medo, ela deixa de ser sua escrava. Isso não significa viver de forma imprudente ou ignorar perigos reais, mas sim recusar-se a ser governado pelo que não podemos controlar. O medo nos faz ver problemas onde não existem, forçando-nos a uma ansiedade constante sobre coisas que talvez nunca aconteçam. Para Spinoza, o único caminho para superar o medo é através do conhecimento. Quanto mais entendemos o mundo, menos poder nossos medos têm sobre nós. E quando o medo perde seu controle, a liberdade deixa de ser um ideal distante e se torna um modo de vida. O sexto conselho de Spinoza é que o pensamento racional é o único caminho para a verdadeira liberdade. A maioria das pessoas acredita ser livre porque pode escolher entre diferentes opções, mas para Spinoza, isso é uma ilusão. Uma pessoa não é livre se age por impulso, se é guiada por emoções ou se conforma às expectativas dos outros. A verdadeira liberdade não é fazer o que queremos em um dado momento. É compreender por que queremos o que queremos e tomar decisões com clareza. Ele escreveu: "Um homem é livre na medida em que vive de acordo com a razão." Isso não significa que a razão deve suprimir as emoções, mas sim que as emoções não devem nos governar sem nosso entendimento. O problema é que muitos confundem liberdade com a satisfação imediata de seus desejos. Mas Spinoza adverte que a pessoa verdadeiramente livre não é aquela que segue todo o impulso, mas aquela que entende a natureza de seus próprios pensamentos. Raiva, inveja, ganância, apego descontrolado. Todas essas emoções nos aprisionam, não porque sejam inerentemente malignas, mas porque nublam nosso julgamento e nos tornam escravos de reações automáticas. A razão não é fria ou desprovida de humanidade, como alguns acreditam, mas a ferramenta que nos permite agir de maneiras que são verdadeiramente benéficas para nós. Este conselho não significa que devemos ser puramente racionais o tempo todo, mas sim que a razão deve ser nosso guia. Spinoza nos mostra que quanto mais entendemos o mundo e nossa própria natureza, menos dependemos de ilusões e falsas expectativas. Liberdade não é viver sem regras, é viver com compreensão. E a pessoa que atingiu esse estado não é mais prisioneira de seu ambiente, porque encontrou dentro de si a fonte de seu próprio poder. 7. A paz interior está em harmonia com a natureza. O conselho final de Spinoza é que a paz interior é encontrada na harmonia com a natureza, não no sentido de se retirar para o deserto ou se desconectar do mundo, mas em aceitar que somos parte de um todo maior que não podemos controlar. Ele escreveu: "O homem livre pensa menos em tudo sobre a morte, e sua sabedoria é uma meditação não sobre a morte, mas sobre a vida." Não faz sentido viver com medo do destino, da perda ou da mudança. A natureza segue seu curso com ou sem nossa aprovação. E quanto mais cedo entendemos isso, mais cedo podemos viver sem ansiedade. Esta perspectiva é radicalmente diferente de outras filosofias que buscam a felicidade em ideais inatingíveis ou em promessas de outra vida. Para Spinoza, o significado da existência não está no que esperamos, mas no que já é. A alegria não é um objetivo futuro, mas um estado que surge quando paramos de lutar contra o inevitável. Não é a ausência de problemas que traz tranquilidade, mas a compreensão de que o sofrimento vem da nossa resistência
em aceitar a realidade. Uma vez que compreendemos isso, não vemos mais a vida como um campo de batalha, mas como uma expressão da natureza que simplesmente é. Spinoza não oferece um caminho fácil ou promessas de conforto imediato. Seus ensinamentos exigem uma profunda mudança na forma como vemos o mundo, mas aqueles que os compreendem descobrem algo que poucos jamais alcançam: uma liberdade que não depende de nada externo, uma felicidade que não se abala com as circunstâncias mutáveis, uma vida na qual não se busca mais escapar do presente, mas habitá-lo plenamente com clareza. E talvez, no final, esse seja o único caminho real para superar o medo, a dúvida e o sofrimento.